Salve, salve, galera! E hoje eu recebo eles, Cole e Pedro. E eles têm uma missão: fazer com que eu saia desse episódio querendo assistir 1000 episódios de One Piece. 1100 E alguma coisinha, né? 1100 já tá meio atrasado, já uns 1000. Acho que já deve estar nos 1200. Por aí. Não quero. É sério, gente? 1200? É sério. Juro pra Não, eu você. já assisti uns episódios. Eu já assisti uns 20 o episódios. episódio 1000 foi ano passado, teve toda uma celebração. Teve um episódio especial, teve... Oh, perdão. Olha aí, Olha. pode se retirar, por favor, da entrevista. Oh, Pode perdão. sair, Cole. Pode sair. Segurança, por favor. Pô, desculpa. Quem que não deixa o celular no silencioso em 2024? Ó, não, eu vou explicar. É que eu só deixo 2 pessoas sem o silencioso. Minha mãe e minha namorada. Pra caso elas tenham alguma emergência, eu já tô ali de prontidão, entendeu? Claramente é a namorada do Cole mandando um meme pra ele. Um vidinho viral no TikTok de gatinho. Pois é. Gosto. Gente, obrigada pela presença de vocês. Fiquei sabendo, recebi aqui na Rádio Peão, que vocês são especialistas em One Piece. A gente assiste muito, né? A gente assiste muito, eu leio muito também. Na verdade, eu acho que é mais um seed do que uma especialidade. É. Pelo amor de Deus, gente. Tá, agora nessa coisa de ter que me convencer a assistir 1200 episódios, conta pra mim como que vocês pararam nesse lugar onde vocês são fã dessa saga. Pode chamar de saga, né? Não é saga. É obra de arte. Masterpiece. É masterpiece. É absoluto cinema. É tudo que você quiser. Saga é Cavaleiro do Zodíaco. É Crepúsculo. Exatamente. Você viu que eu já comecei ofendendo os convidados. Mas assim, pra você não se sentir aqui abandonada, eu já, otaku, ainda torci um pouquinho o nariz pra One Piece. Porque eu gostava de assistir anime de uma temporada. Ou até 3, vai. Assisti, acabou, pegava outro. O único anime corrente que eu assistia era Naruto. Aí quando Naruto acabou, Fairy Tail acabou, Bleach acabou, os animes e o mangá, aí eu comecei a dar chance para outras coisas. Mas One Piece mesmo, eu comecei a ver já adulto. Porque eu tinha muito preconceito com a quantidade de episódios. Eu falei, não tem como isso ter coerência depois de tanto tempo. Mas felizmente eu queimei muito a minha língua. A gente tem um processo parecido, porque eu também torcia muito o nariz, porque eu era muito mais naruteiro quando adolescente, criança. E eu sempre falava assim, mano, tantos trocentos mil episódios, não tem como isso ser bom. É o mesmo pensamento de, não tem como isso ter uma ligação. Como é que ele vai lembrar do que aconteceu no episódio 1 até agora? Não vai fazer sentido na minha cabeça. E aí, quando eu comecei a criar conteúdo na internet, lá pra 2022, ou foi 2020? 2022... me desafiaram e falaram assim, se você ler todos os capítulos de One Piece em um mês, a gente faz você ganha um negócio. Até hoje eu não ganhei, vou dar spoiler, tá? E aí eu falei, tá bom, eu aceito o desafio. E na época eu acho que tinham 1100 e algum tantos capítulos. E eu li em 2 semanas e meia. Deixa eu te perguntar pra vocês. A gente tem o mangaka, certo? Certo. A gente tem o anime. E agora a gente tem a série da Netflix. Uhum. Tem filme? Tem os filmes do anime, né? É os filmes do anime. Os filmes do anime. Tá, é que também conta. Massa, você já leu os mangakas e assiste os animes? Tudo. Tudo? Tudo, sou doente, infelizmente. E você, Pedro? Eu não estou em dia com o mangá, mas estou muito em dia com o anime. Inclusive com os fillers, tem muita gente que pula, eu não pulo. Mas é mó bom. Exatamente. E eu vi alguns filmes. Não parei pra, fazer uma listinha de assistir todos, mas eu com certeza vou fazer isso em algum momento, porque todo anime que eu gosto muito, eu vejo todos os filmes não canônicos, por piores que eles sejam. Não, e o pior é que eu já li o mangá de One Piece umas 2 vezes, assim, só de releitura. De eu pegar e falar assim, deixa eu reler aqui pra ver se eu lembro certinho essa parte aqui. Você falou que te desafiaram a ler e você não ganhou nada. Eu não ganhei Claro nada. que você ganhou. É verdade. Você ganhou o melhor anime do mundo na sua vida. O melhor anime de todos os tempos. Fácil, fácil, fácil. E foi prazeroso demais. E nesse trabalho de convencimento, agora vamos lá, rapidão, me conta a história. Mas tem que ser numa construção de narrativa de que eu queira ver. Nossa, difícil, hein? Difícil. Acabou a entrevista. É porque é difícil você resumir a história sem dar spoiler. Porque ela começa de um jeito... Escolhe 10 palavras. 10 palavras? 10 palavras. Vou tentar. Um garoto sonhador
queria desbravar o mar e mudou o mundo eternamente. Eu adicionaria algumas coisas. É só 10 palavras. Eu colocaria... Não, mas eu trocaria algumas. Eu colocaria desbravou o mar em busca de liberdade. Grande liberdade. Liberdade abre as asas sobre nós. Então, a brisa toda da história do Oda, certo? Falei o nome dele certo? Eiichiro Oda. Eiichiro Oda. É isso. Grandiosíssimo que criou aí essa obra de arte, segundo vocês. Porque eu ainda não tô convencida. Masterpiece. Não, assim... Eu não tô convencida ainda. É mais do que obra de arte, né? Porque obra de arte é o quê? Mona Lisa. One Piece é mais ainda, né? Sim. Eu acho que... Eu tô diante de uma seita. Eu acho que daqui, sei lá, uns 200 milhões de anos, quando a gente já tiver extinto e alguma espécie de outro planeta visitar a Terra, ele vai ver tanto boneco, tanta coisa de One Piece, que eles vão reconstruir a nossa história como se a gente adorasse o grande deus Nika. O grande deus do sol Nika. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas assim, existe a chance também do One Piece estar passando nesse meio tempo ainda, né? Quando a gente vai extinto e ter tipo, uma continuação ali, né? Ainda tá ali andando. Continua. Nossa, seria incrível, tá? Juro, seria incrível. Tá, mas vamos pro trabalho de convencimento. É uma história de um menino que vai desbravar o mar. E? É que assim... Do jeito que as pessoas colocam, parece meio tosco, porque querendo ou não, assim, é um pirata que sai pelos mares atrás de um tesouro que ninguém sabe o que é. Só que, resumindo muito, de certa forma é isso. Só que o interessante do One Piece, o incrível, é toda a construção da lore, do universo, do mundo, de como ele pega povos, culturas que existem aqui, eles colocam isso dentro do anime, da obra, de como eles encaixam isso, de como eles vão te apresentar, de toda essa construção de universo, de história, porque o One Piece, ele é muito histórico. Então, assim, é que nem eu falo, pra mim o Luffy é o protagonista, mas a verdadeira protagonista é a Robin, pra mim. A gente teve até o boom aqui, tá vendo? Alguém não concordou. Alguém não... Mas eu coloco ela como protagonista porque sem ela... Ela é historiadora, ela é a parte de tudo. Ela que sabe ler as coisas, ela que vai ajudar o Luffy a atingir o sonho dela. Então, pra mim, ela é a principal porque a história do mundo é a coisa principal daquilo. Discordo, craque. Então, argumente aí, vamos debater aqui agora. Cara, eu reconheço a importância da Robin, eu fico muito feliz do Oda ter dado todo esse destaque e ter feito ela ser a chave pro segredo final de One Piece, porque a Robin, ela é uma historiadora, ela foi criada numa ilha de historiadores, porque é isso, One Piece ele não tem continentes e países, o mundo é dividido em várias ilhas, né? Então, por exemplo, o Luffy nasceu numa ilha, por isso que para chegar onde ele queria, que é a ilha final, ele teve que arrumar um barco, uma tripulação, que também cada um veio de uma ilha, e, enfim, seguir... Todo mundo é meio refugiado. Sim, porque não exatamente porque não existe um continente principal, né? O que existe é a Headline, que é um continente gigantesco em termos de altura, é como se a gente tivesse... esqueci a palavra. Circuncidado, brincadeira. Circuncisado, não. É como se a gente tivesse dado a volta na Terra com uma faixa terrestre do tamanho do Everest, basicamente. E lá no topo vivem os Tenryubitos, que, enfim, são os manda-chuvas do governo, mas a gente chega lá aos poucos. E a Robin, ela veio dessa ilha, que era uma ilha só de historiadores, só que eles começaram a investigar o passado do mundo. O século perdido. Exatamente, o famoso século perdido de One Piece. Que a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, a gente só sabe que existia uma civilização muito avançada, até que vários países se uniram para dizimar essa população, um literal genocídio, e apagaram tanto a vida deles quanto a história deles. Então é proibido pesquisar o que aconteceu. É como se tivesse rolado uma inquisição e alguém não quisesse que a gente pesquisasse muito sobre isso porque pega muito mal para eles. Então basicamente é isso. E a Robin, ela aprendeu a ler o idioma. Como se fosse um hierógrafo. Ela aprendeu a ler essas escrituras que contam essas histórias do passado. Então o governo quer que ela morra
para que ela não leia, não descubra e conte para as outras pessoas. E isso é muito legal, porque em vários momentos a gente vê o autor trazendo destaque para figuras como historiadores, artistas, professores, médicos, e ele também mostra como essas classes elas sofrem opressão de quem está no comando. Ele deixa muito claro que tudo que existe de conhecimento, de estrutura, de força de trabalho no mundo é feito, pensado para servir aquele grupo minúsculo de pessoas. Eles não se importam se tem 1 milhão de ilhas passando fome com alguma doença. Contanto que eles tenham conhecimento de medicina para nenhuma doença chegar até eles, a classe mais baixa que se lasque. E eu acho isso uma mensagem muito importante porque ela é real, né? Essa questão da memória, né? Que o acesso à memória, que aí você controla os povos quando você tem um controle da memória do que as pessoas vão saber ou não do que aconteceu, né? Assim que funciona um pouco a questão do colonialismo, né? Interessante! Tô começando a ser instigada aqui pra assistir. Sim, e também tem outro... que são várias camadas. O Oda toca em muitos assuntos. Ele tem, tipo, o arco que tá sendo reprisado agora, ele é um arco que faz muitos paralelos com o racismo que a gente tem no mundo real, né? Tipo, lá eles têm uma espécie diferente, que são os homens-peixe, e eles são, tipo, escravizados, são comercializados historicamente, serviam para experimentos e tudo mais. Até que houve um acordo e isso meio que mudou, entre aspas, na luz, só que, tipo, quando ninguém tá vendo isso... Por baixo dos panos é a mesma coisa. Continua acontecendo. E ele faz... O Oda, ele faz excelentes críticas nesse arco agora, que tá sendo reprisado. E isso é só um exemplo, mas, tipo... Ele aborda, claro, de um jeito um pouco mais lúdico e fantástico, até porque é um desenho que muita criança assiste, mas a gente tem debates, né, tipo, de tráfico humano, assassinato, golpe de Estado, manipulação histórica e midiática. Então, tipo, todas essas discussões muito sérias, que muita gente tem até alguma dificuldade para compreender como acontece, ele mostra o passo a passo e de um jeito que uma criança que assistir vai crescer conseguir entender. Sim, assim, talvez a criança não perceba, porque quando eu via poucas coisas de One Piece na minha adolescência, eu nunca entendia muito bem as camadas que a obra teria, né? Então, depois de um tempo que eu fui estudando, pesquisando, lendo mais, e você consegue perceber todas as camadas que o Oda coloca nesses mínimos detalhes, você entende que o One Piece é um negócio, tipo assim, muito maior. E o que me surpreende, porque ele trata de assuntos que às vezes não são abordados na sociedade japonesa ou em outros animes do Japão mesmo. Então o One Piece me ganha muito porque às vezes parece que não é uma obra japonesa, porque geralmente eles não costumam lidar com esses assuntos. Então eu acho que isso que me ganha muito também. Eu queria pedir pra minha produção um café. Não, eu não tô, isso aqui não é... Nosso papo tá chato, é isso? Não. Eu senti isso também. A gente pode cantar algumas aberturas de One Piece aqui. Para, o Caio vai cortar Ganha isso. mangá. Não, é porque eu só falando aqui, eu tô meio antialérgico, gente. E aí eu tô bem devagar. É sério, viu, Borges? Obrigada. Vou retomar aqui, desculpa, tá, gente? Imagina. Vocês trouxeram a coisa dos 1000 episódios, mas eu fico pensando, é uma obra apaixonante, porque as pessoas estão acompanhando mais de 1000 episódios. E desculpa, gente, assim, eu olho e fico pensando, tá, o que eu tenho equivalente? Vou fazer aqui uma equivalência que, na verdade, tem a ver com uma grande continuidade. Eu vejo isso em Dr. Who, né? Que a gente tá falando aí de 50 anos. Grey's Anatomy. Mas, assim, um anime com tantos capítulos... Por que One Piece é apaixonante a ponto de você se desdobrar pra ver 1000 episódios? Eu acho que vai mesclar muitas coisas, além do fato histórico, da história ser envolvente, do fato de que nem, o meu pensamento era, como é que o Oda lembra tudo? Mas o Oda pega coisa que aconteceu no capítulo 1, ele puxa agora. Teve coisa que ele explicou, que ele mostrou pra gente no capítulo 100. Ele foi explicar literalmente agora nos capítulos, e mostrando e dando a ligação de tudo. Não é como se ele só jogasse e explicasse. Não, tem a continuidade daquilo que ele foi construindo ali
Ele mostrava 0,01% ao longo da obra. Chega no final, ele pegou tudo isso, juntou no 100% pra chegar na parte que ele queria, juntando. Eu acho que mescla porque os personagens são muito carismáticos. Todos os personagens, você tem o desenvolvimento deles. Então você consegue se apegar a eles, se apegar à história deles. Tanto os principais, tanto os secundários. É uma obra que ela te abraça em muitos aspectos. E como ele trabalha muitos temas muitas camadas, eu acho que rola uma identificação muito fácil com várias situações, com várias coisas. Então você consegue ter essa proximidade, esse carinho com a obra. Sim, sim. E eu acho também o que ajuda muito o One Piece é que o Oda é uma pessoa muito criativa para além do texto. Tipo, ele não escreve um texto chato e ele consegue construir um universo em volta desse texto muito bom. Então, cada saga que a gente tem, né? A gente tem a saga e cada saga tem vários arcos. Cada uma dessas sagas a gente tem uma estética completamente diferente, né? Você citou a Big Mom aqui antes da gente começar a gravar. E o arco de Whole Cake é incrível. Tem musical, cara. Ele conseguiu fazer um arco musical no anime. Eu nunca pensei que isso fosse ficar tão bom. E a gente tem, por exemplo, o arco do Gekko Moria. Cara, a quantidade de referência de filme clássico de terror que ele colocou ali... Michael Jackson. É muito, muito legal. Então, ele é uma pessoa muito criativa que quando ele escreve uma saga, essa saga vai ser completamente diferente da saga anterior. A gente teve a última agora em anime, que foi Egghead, que é uma saga completamente futurista. Ainda é One Piece, você vê o One Piece ali, mas é outra estética, não é cansativo, não é o mesmo cenário, não é a mesma estética. E muda até a roupa dos personagens. Sim. Você acha que o Luffy vai continuar com aquele jaquetinha? Não, muda o visual dele. A anterior, que foi o Ano, era baseada no Japão. Então você tem tipo o Japão clássico, de samurais. Aí você tem agora, a mais recente que eles estão, você tem a temática nórdica. Você tem a referência... Spoiler. Não, eu não, só falei isso. Eu confesso que agora eu ia falar e dar o spoiler, mas eu... Opa! Mas aí, então, você tem... É que nem o Pedrinho falou, tipo, são várias coisas muito únicas. Então, não fica algo enjoativo. Você não vai ver o Luffy sempre com a mesma roupa, sempre com as mesmas coisas, ou toda a tripulação. Ele vai trabalhar todo mundo. Então, todo mundo vai ter um visual repaginado. Ele desenha, basicamente, os personagens de maneiras diferentes em cada arco. Desculpa, Andresa, só um complemento. O jeito que os personagens se desenvolvem é muito legal. Porque, tipo, eles ainda continuam jovens, tipo, meio bobão e tal. Afinal, é um grupo de amigos que tá ali, passa o dia inteiro junto dentro de um barco. Mas você consegue ver que todos eles evoluíram em certa forma. Tipo, o Luffy ainda é bobalhão infantil, mas ele é muito mais maduro do que o Luffy do começo do anime. Total. Tipo, ver isso é muito legal. Porque passaram alguns anos... E eles evoluíram de uma maneira coerente pro passar desse tempo. Total. Uma coisa que eu ia trazer era sobre a dublagem, né? Eu acabei conhecendo a dubladora da Nami, a Tati, e ela é, tipo, muito fofa e muito legal. Tratou o público super bem. Nossa... Susto, gente. Sabe que tem manga aqui, e aí às vezes cai no telhado. A gente tá falando de mangá aqui. É verdade. Mano, eu tomei um verdade. Susto. E aí eu conheci a Tati, ela foi muito receptiva com o público, isso foi muito legal, assim, ver o quanto pros dubladores receber o carinho. Vocês veem o anime dublado? Não. Eu tô em dia com o anime, né? Um dos meus maiores arrependimentos da vida, não tô brincando, da minha vida, foi ter rushado One Piece pra ficar em dia. Porque quando eu cheguei no anime da semana, que não tinham outros episódios novos pra eu assistir, eu fiquei numa depressão, assim, numa crise existencial gigantesca. Foi a mesma coisa, desculpa, quando eu rushei o mangá em 2 semanas. Então, aí tipo, você fica... O que eu faço da minha vida agora? Minha vida não tem mais sentido até semana que vem. Mas então, por eu assistir o anime semanal... a dublagem ainda não chegou. Então, eles dublam arco a arco.
eu não tenho certeza, não foi mais a Ilha das Mulheres, né? Já passou. Eu acho que já passou, tá no... Pelo que tava saindo, tava sendo um arco por mês dublado. Aham. Que era a média que tava saindo. Eu acho que agora passou Marineford já. Ah, sim. Tá mais... Talvez seja no Homens Peixe. Eu tô, tipo, 1000 episódios, brincadeira. Mas uns Tá 500, quase, né? uns 600, quase 700 então tá pra tá tendo frente. esse trabalho. Tá vendo a desinformada aqui? Tá tendo esse trabalho de dublar os episódios que já saíram. É, porque sendo bem sincero, o One Piece demorou pra, tipo, ficar tão popular como ele é agora. Então, tipo, passou uma versão... Conta mais essa história. Passou uma versão na TV um tempo atrás que era muito ruim, tipo, cheia de censura. O- O Sanji não fumava, O né? Sanji Ele não chupava fumada, pirulito. o Sanji não fumava e a censura do... Não lembro de qual, onde passava, era um pirulito. É, então eles era um colocaram um pirulito na Igual boca no dele. irmão do Jorel. Vocês já sacaram, né? Que a avó do Jorel, aquele pirulito é um cigarro. A vovó Juju fuma? Não, a outra vovó. Ah, que susto. Ai, por favor, o nome da outra vovó. É a Juju e a outra vovó. Você já sacou que ela tá sempre com pirulito na boca? Que gosta do Steve Magal. Steve Magal! Na verdade é um cigarro. É um cigarro. Não. É um cigarro. Cara, por que você estragou isso pra mim? Caralho, Andresa. Nossa. Desculpa. Mas enfim, essa versão foi muito ruim, pra ser bem sincero. E isso fez uma galera pegar um bode... Oi, peraí, a produção. Oi? A vovó Gigi. Grande Gigi. Era meu apelido quando eu jogava Perfect World. Mas enfim, essa versão deixou o anime um pouco mal visto. A dublagem também não era tão legal. O texto, né, não era tão legal por conta dessa quantidade de censura. E aí o anime só realmente foi fazer sucesso na versão original, né, em japonês. Então essa dublagem, na verdade, ela vem junto com esse processo de repopularização de One Piece. Então agora a gente está tendo esse investimento financeiro para pagar essa equipe de dublagem para ficar dublando vários episódios por mês, mas é porque o anime agora ele tá aclamado a ponto de valer esse investimento de fazer uma dublagem sem parar. Até chegar o dia que vai alcançar o semanal. Não, e é um negócio que, se você pega também os dubladores, o Glauco, que é o diretor de dublagem, ele tem um amor por One Piece, né? Quando eu converso com ele é um fã de One Piece de carteirinha que nem a gente, assim. Qualquer evento ele tá de bandana verde. Ele tá de bandana verde, com a roupa do Zoro, ele tem as coisas do Zoro, ele basicamente vive disso, e isso que é muito gostoso de ver, porque transparece no trabalho dele, sabe? A Carol... Isso faz toda a diferença, né? Não, total. Teve até aquele fato que ele pegou que ele fez a dublagem do Barba Branca, você viu essa história? Não. Ele fez... O Barba Branca tinha um personagem... O Barba Branca é um dos personagens, né? Ele é um dos Yonkou, que é os grandes imperadores dos mares. E o dublador do Barba Branca, ele faleceu. Não lembro quando o dublador faleceu. Só que quando ele tava meio doentinho ainda, o Glauco pegou, fez todas as falas do personagem antes, já deixou essas falas dubladas, pra quando chegasse no arco, ele soltasse pra não ter a mudança do dublador quando chegasse no... Isso é cuidado, Lindo. né? Sim. Pô, mó legal, né? Ver, assim, esse trabalho, esse carinho com os fãs. E a gente tem muitos fãs de One Piece, assim. Meu irmãozinho, Samuel, foi vestido pra Perifacon de 2023, de Luffy. E, assim, em várias camadas, né? Jovens, adultos, crianças. Sim. E eu fico, assim, muito feliz. Porque a gente... também cresce com essa coisa de uma cultura norte-americana e vê o crescimento das animações. Agora também, não sei, a gente vai entrar nesse papo. O que vocês acharam da série, né? Meio live action, meio não, do live action da Netflix. Mas eu acho interessante porque, por exemplo... Eu amei, tá? É que eu não assisti o anime nem o mangaka. Mas pra mim, enquanto público... que não tinha contato, eu achei bem legal o desenvolvimento, sabe? E me fez ter vontade de ver o mangá, me fez ter vontade de ver e falar, cara, isso é legal, entendi por que uma galera gosta. Mas dito isso, vocês gostaram? Eu amei. Eu amei. Nossa, amei do fundo do meu coração. Eu acho que é a melhor adaptação live action de um anime. A gente tinha a Alita. A Alita era muito bom. Foi uma adaptação ocidental, teve toda uma questão de whitewashing com a personagem. Mas One Piece conseguiu virar essa chave
E eu digo com tranquilidade que é a melhor adaptação. Melhor adaptação? De um anime que a gente tem. Qual que a gente tem dos outros? Teve Fullmetal? Boa. Não, Fullmetal foi... Eu não lembro de como é que boa foi. e não tem mais, Cowboy Bebop, vocês não gostaram? horrível. Nossa, aquilo foi... Por que vocês não gostaram de Cowboy Bebop? Porque você gostou de Cowboy Bebop? Acabou a entrevista, gente. Não tem como, aquilo é muito ruim. Não dá, cara. Não, ó, tem outro. A de Yu Yu Hakusho foi boa. Pedro, empresta, por favor, a sua aguenta. Pô, se eu puder ganhar mais café, eu aceito, tá, gente? Não pode Tô ganhar mais muito- café, porque Pode. você tá muito alterada. Já deu pra ver, Só, né? só porque eu falei que Cowboy Bebop é bom? Pelo amor Não, de Cowboy Deus, Bebop é velho. bom. Agora o live O Cowboy Bebop é bom. Live action da Netflix de Cowboy Bebop Vocês não gostaram? muito ruim. Não, Mas eu fala por quê, detestei. gente? Cara, não é porque a adaptação... Não vou ser nerd e falar... Ai, não é igual ao anime. Não, tem muita coisa que é muito parecida com o anime. Esteticamente, eles se esforçaram. Mas, assim, eu acho que o John Cho, que fez o protagonista, o Spike Spiegel, ele tava um pouquinho velho pro papel. Ele não tava com a coordenação necessária pra lutar igual o Spike. Isso já deixou as cenas de luta, que no anime são excelentes, mais lentas na série. O texto da série tava muito chato. E em vários momentos a gente tinha muitas adaptações caricatas demais. Aquela cena final, Eu ia falar exatamente eu isso. juro por Deus, quando aquilo vazou, eu falei, esse daí é meme. Cara, que coisa horrível. Vou até voltar a falar do que eu tava falando. Vamos voltar pra One Piece, série da Netflix, que inclusive terminou as gravações da segunda temporada. Nossa, por que pra mim, quando você faz um live action de anime, eu acho que a parte legal é não ser 100% igual ao Sim, original. com certeza. Você não É tem uma que fazer. adaptação. É uma adaptação. Ainda mais no caso de One Piece. É impossível você colocar o One Piece num negócio live action. E pode até existir outros animes que... Talvez Cowboy Bebop mais, dá pra você fazer algum negócio mais caricato, mas eu ainda sou contra. Mas você tem que pegar e entender que são universos diferentes e você tem a proposta diferente. O One Piece entendeu muito bem isso. Ele pega o ponto forte do anime, de cada personagem, e você replica isso no que é possível fazer no mundo real. E é por isso que fica bom, porque não é forçado, é natural. O Luffy, pra mim, ele é incrível. Cara, incrível. o Yankee incrível. é uma coisa que eu falo pra todo mundo que não é mentira, não é propaganda, até porque a Netflix nem me levou pra Cape Town pra acompanhar as gravações, então não tenho por que ficar puxando sardinha deles aqui. Mas eu tomei sustos, eu tive calafrios em vários momentos assistindo live action, porque eu olhava em Yankee e minha mente, tipo, em vários momentos, eu, tipo, trocava a cara dele com a do Luffy 2D. Tipo, eu assistia, tipo, minha mente confundia. Ela não sabia se eu tava assistindo a série da Netflix ou o anime. Porque ele tem alguns momentos, assim, ele tem uns picos de energia que é tão Luffy que, tipo, chega a ser assustador. Não, aí eu pego até da época quando a gente começou a se conversar. Inclusive foi no Tudum, né? Quando ele tava aqui. Aham. Foi quando a gente teve essa união e a gente nunca se separou mais. E quando eu vi ele pessoalmente... Porque até então, eu tava com o nariz torcido quanto ao live action de One Piece quando anunciaram, que eu pensei assim, vai ser uma porcaria. Não tem sentido ter o live action de One Piece. E aí no Tudum, quando eu vi o trailer e depois eu vi os atores e eu olhei na cara dele especificamente e eu falei, mano, eles acharam o Luffy da vida real 100% da energia caótica que o Luffy tem, da espontaneidade, da empolgação, da animação, de tudo. E eu acho que isso casou muito bem com toda essa construção. Cara, quando eu fiz uma entrevista rapidinha com eles também, no Tudum, eu senti presencialmente tudo isso que você tava falando. Tipo, é uma energia muito caótica, tipo, com o Luffy, com o Yankee e o Jacob, que faz o Zop. É tipo, eles são dois palhaços. Aí tem o Makenyu, que é o que faz o Zoro. Que é serião. Seríssimo. Igual o Zoro. Seríssimo. Tipo, ele dá risadas em momentos, assim, muito específicos. E, tipo... A Emily, que faz a Nami, tipo, ela é mais séria, ela é divertida, mas ela é séria. Enquanto o Tess, que faz o Sandy, ele também é um sério mais cômico. Então, tipo, eles naturalmente
tem a energia dos personagens. E enquanto, tipo, um tava respondendo pra mim, sei lá, o Maquinil tava respondendo uma pergunta lá sobre onde ele tava no mangá, tipo, dava pra ver que o Nyank tava completamente disperso. Que é, tipo, é exatamente o que acontece em One Piece. Quando algum personagem começa a contar alguma história um pouco mais longa, tipo, o Luffy dorme, ele se distrai, é tipo 100% TDAH. Tipo, a cabeça dele vai pra outro lugar. É exatamente assim, cara. Eles são os personagens. Esse elenco é perfeito. Eu tava acho- lá no Tudum e, eu senti muito uma energia muito, assim, que a galera tava animada, assim. Eu acho... E faz toda a diferença, né, pro fandom, né? E assim, eu acho que tem outro ponto também, que, de certa forma, o envolvimento do Oda no live action em si, né? Sim. Ele ter... Porque eles, pelo que eu soube, ele que fez o roteiro, né? Ele teve grande parte dele está no roteiro. Sim, é tipo, ele não foi, sei lá, o roteirista-chefe. Ele assina, obviamente, como autor da obra que inspirou o roteiro, mas ele leu o roteiro completo antes da cena ser gravada. Então, tudo que a gente viu na tela tem o aval do Oda. E, tipo, dá pra ver que ele tá super engajado. Conseguiram tirar ele do Japão, galera. Ele Tiraram na ele África, do né? Japão. Eu acho que Foi na África as gravações, não foi? ele foi pra Ele foi África pra do Sul África. pra segunda temporada, mas na primeira temporada ele já tinha saído do Japão Foi pros Estados pra ir Unidos. pros Estados Unidos. Você conseguiu tirar o Eiichiro Oda da cadeira dele. Esse cara lança mangá toda semana, já tem 26 anos. E ele pausa uma vez por mês só. Ele só pausa uma vez por mês pra ele não ganhar o divórcio. Então, tipo, você conseguir fazer esse cara sair do Japão pra prestigiar um evento de uma série live action, quer dizer que o trabalho tá do jeito que ele quer. Não, e tem nessa parte a cena mais absurda da minha vida, que é... A gente não sabe como é que é o rosto do Oda hoje em dia. Então, assim, a gente tem fotos do Oda, só que, tipo assim, de 2000 se acabou-se, 1900 se acabou-se, quando ele se casou. E aí tem uma cena... A gente não tem certeza se é ele nas fotos. E a gente também não tem certeza se é ele nas fotos. E aí tem uma cena que é ele de costas, parado. E tem uma galera sentada vendo live action. E ele tá, tipo, olhando essa galera vendo live action. Vendo a reação. Vendo a reação. E ninguém naquele espaço sabia que tava do lado do Oda. Sabe aquele meme, tipo, que o cara tá lá na festa de canto, eles não sabem que eu escrevo One Piece. É exatamente isso. É exatamente isso. Muito bom. E, gente, ele já falou que o Luffy podia muito bem ser brasileiro, né? Não, o Luffy é brasileiro. O Luffy é brasileiro. Ele disse que se One Piece se passasse com o mapa que a gente tem agora, com os continentes do mundo real, o Luffy teria vindo do Brasil. Tá, que estado o Luffy seria? Ele com certeza seria nordestino. Eu ia falar isso. Ele não seria do RJ? Não, o Luffy é nordestino, 100%. Ele Gritaram aqui que ele é manauara. Ignorem a produção. Mas, cara, eu não sei se ele seria baiano. Eu acho que baiano, não. Não, mas... Mas eu acho que um Pernambuco ali... Pernambuco... Eu acho que ele teria um pezinho. Pernambuco pro Ceará? Também. Eu acho forte. Ali. Pernambuco ou Ceará. Eu acho que faz a vibe Não, dele. mas o Luffy é 100% nordestino. Sim. O Luffy é 100%. nordestino. Ele é nordestino, 100%. Certo. Eu, como a nordestina, sou baiana, eu apoio Luffy nordestino. E se a gente fosse montar um elenco de One Piece Brasil? Cara, fácil. Eu acho. Fácil? Fácil? One Piece BR. Vai. O que seria o Luffy? Pera. Atores brasileiros pra One Piece? Eu pensei que a gente ia... Você falou fácil? É fácil, One Piece BR. Nossa. Difícil. Eu não consigo imaginar quem seria o Luffy no Brasil. Nossa, Luffy. João Guilherme, brincadeira. Giovanna Antonella. Giovanna Antonelli. Troca de raça. A nossa Scarlett Johansson. Deixa eu ver. Ai, que triste. Nossa, mas... Eu acho que o João Guilherme poderia ser o Sanji. O João Guilherme poderia ser facilmente o Sanji. E o Zoro? Putz, o Zoro é um pouco mais difícil, porque tem que ser um ator muito sério, né? Tipo, Sério, e com os peitão, né? Ator sério, peitudo e Gabriel Leone. Não sei. Gabriel Leone é sério, né? Ele fez cena agora.
Ele é um cara sério, mas eu não sei se ele bebe tanto assim pra... Wagner Moura. Meu, sabe Não, quem... O Wagner Moura seria o Shanks. Sabe quem que pode ser o Luffy daqui a alguns anos? Ah. O menino que fez agora o Chico Bento. Putz, sim! Sim, Nossa, já sim. temos Ele é o Luffy. Ele é a versão mirim do Luffy. Ele é o Luffy criança, Lufinho. que aparece no começo. Ele é o Lufinho. Ele é o Lufinho. quero ser o rei dos piratas, sou! É igualzinho, gente. É igualzinho. Bom demais, gente. Cara, eu tô convencida. Agora a gente vai marcar um outro episódio que a gente vai debater profundamente a obra depois de eu ter visto os 1.500 episódios. Calma, 200. 1.200. Não, é que nem... Aproveite a jornada, é isso que eu falo pras pessoas. tipo- Curta. Porque One Piece é muito de você sentar, Não você é assistir. speedrun. É você, assim... Eventualmente você vai chegar ali. Onde tá. Você sempre vai chegar. Mas vai curtindo, sentindo a vibe, entendendo o mundo, se aprofundando. Porque eu reli muitas vezes One Piece, porque como eu rushei, tinha vários detalhes às vezes que eu deixei escapar. E você ir pegando, vendo cada detalhezinho, cada profundidade de personagem, você ir conhecendo, você ver, entendendo. Isso te ajuda a entender os acontecimentos futuros. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E ajuda muito se você tem um grupo de leitura pra você ir comentando. Pra ir Até comentando. porque o que é One Piece? One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho. Ai. Você é meu One Piece, Cole. Você é meu One Piece. A gente é One Piece. Ai, gente. Você é meu One Piece, André. Tô, então, sendo bem-vinda à família One Piece? Sempre, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. Ah, então é isso, gente. Olha, eu prometo, a gente vai fazer uma parte 2, que aí a gente vai debater profundamente a obra. Tá bom. Porque convencida eu fiquei. A gente- Olha, tem política, tem humor. O Luffy é muito engraçado. Dá pra chorar com One Piece? Muito. Muito. Oh, nossa. Eu chorei porque um barco morreu. Tipo, que isso, cara? Nossa, não, é que nem... Sobre chorar One Piece. Eu tava no hotel, pós-SXP, a semana passada. E eu falei assim, pô, segunda-feira, eu falei, meu, esqueci de ler o capítulo do One Piece, que sai de domingo, né? Aí eu sentei pra ler. Eu tava chorando, eu chorei por 30 minutos ininterruptos lendo 16 páginas de um mangá. Eu chorava, deu da lágrima sair, eu tá soluçando, deu tá tipo... Deu chegar pra fazer o check-out no hotel, meu olho tá inchado de vermelho. De tanto que eu fiquei chorando no capítulo. Porque o One Piece, o que mais você vai ter é no mesmo capítulo, você vai estar rindo, o começo, depois você vai estar chorando, desabando. O Oda tem esse poder. Ele tem esse poder. Todo arco de One Piece tem um motivo pra chorar. E ó, um leve spoiler. Todo mundo naquela tripulação tem flashback triste. Todo mundo. Porque a vida é sobre as marcas, né, que você carrega. Então faz sentido, todo mundo ali tem um flashback. Vamos encerrar cantando a abertura de One Piece? Me ensinem. Espera aí que eu vou ter que abrir aqui, senão eu vou cantar tudo errado. Será que conseguimos? We Are, né? Não, tem que ser, né? Porque eu não sei, eu não lembro das outras. Nossa, Cole. Você lembra de cor das outras? Eu sei quais são, mas eu não sei cantar. Ai, que bom, abriu em Em japonês. japonês. Espera aí. Uma que importa, gente. We Are. Fala da caneca dele, aproveita. Ah, tá. A gente tem, enquanto o Pedrinho está abrindo a letra, vocês estão vendo que a gente tá com canecas incríveis aqui, ó. Não sei se vocês gostam de The Office, mas a gente também tem o Peri Batman. A gente vai ter que fazer uma versão de One Piece e daí pedir Por aqui favor, Por favor. pra nossa equipe de marketing. One Piece de cria. One Piece de cria. Ela tá disponível na nossa loja Uma Penca /Perifacom. Lembrando que toda vez que você compra um produto na nossa loja, você apoia nossos projetos sociais aqui da casa. Achou a letra? Achei. Então bora. Arita Keno yume wo kakiyatsume Sagashimono sagashi ni yuku no sa One Piece tan 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 tararam tan 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 tararam. Acho que já tá bom. Né? Já tá bom? Gente, Nossa, eu tava muito empolgado pra continuar aqui. onde que a gente encontra as redes sociais de vocês? Todas as minhas redes são OiPH Ribeiro, com exceção do TikTok, que lá eu ainda assino como Otaku de Dread. Porque eu sou otaku e tenho dreads. Gente, perfeito. Perfeito. E o meu, todas... Aí são todas mesmo. As minhas redes sociais são Orewakou, OREWAKOU.
Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Tô inspirada. Fico muito feliz da gente trocar sobre mangá, sobre essa obra em especial, porque eu entendo que ela tem um impacto na vida das pessoas muito grande. Então a gente brinca aqui e tudo mais, mas eu entendo que para muitas pessoas deve ter um impacto de ter acompanhado no luto, no término, nas mudanças. Então é super legal a gente trocar mesmo, porque a gente tem que levar muito a sério cultura pop, porque é uma coisa que muda a vida das pessoas, e muda a vida das pessoas de vários jeitos, né? Quando a gente fala de emprego, quando a gente fala de mudanças criativas, mais da família, dos amigos. Então, muito obrigada. É isso, agradeço o convite de novo pra falar da obra da minha vida. Eu amo tanto esse Sim. anime. É que a gente falou tanto, e quando a Andresa foi finalizando aqui, eu falei, nossa, mas a gente não falou disso. A gente falou Porque tem muita coisa. Dá pra fazer, tipo, uma série de episódios de One Piece. Inclusive, Fica vão aí a nas redes sociais. sugestão. Vão nas redes sociais da Andresa e perguntem pra ela se ela tá assistindo One Piece semanalmente. Sim, sim. Vão lá cobrar ela, assim. Façam essa cobrança pra ela fazer um react semanal dos episódios que ela viu de One Piece. Sim, um por um. Um por um. por Ai, um. meu Deus. Tudo bem. A Mikan tava com um podcast aberto, porque ela tava começando essa jornada. Mas eu entendo que é 1000 episódios, não dá pra fazer tudo de vez. Gente, sou mulher ocupada. Será que eu vou conseguir? Não, você vai. Dá pra baixar o episódio, você assiste no Mas é celular, esses que estão no dublados. Dá. Ah, tem tá. um monte. Então é isso, gente. Uma vez por mês eu vou fazer react quando eu tiver 70 anos. Prestação de contas. Prestação de contas do episódio. Deixa nos comentários também o episódio favorito de vocês. Qual o episódio favorito de vocês até agora? Nossa, eu acho que é o da Quinta Marcha, inclusive. Eu acho muito lindo esteticamente. E quando eles explicam quem é o deus do Sol Nika, isso tem uma força tão grande. E essa pessoa, ser o Luffy, tem tanto significado pra mim que, tipo, pode parecer clichê, mas pra mim eu acho que é o melhor episódio de One Piece. Eu tô com o Pedrinho também, pelos mesmos motivos de... Esteticamente, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em animação, junto com Arcane também. Meu olho tá enchendo de lágrimas que eu tô lembrando do Luffy falando, bata meu coração. E, todo aquele negócio dos tambores, da libertação, Sim. tudo nesse episódio é a coisa mais incrível que eu já vi. Tudo é maravilhoso. Só um último parênteses que você citou o tambor, o Guto Barbosa, o Guto da Cronosfera, ele fez um episódio muito legal no canal dele explicando a conexão entre os tambores da libertação e esse signo para a cultura negra. Então, tipo, como os africanos que vieram escravizados para o Brasil usavam também o tambor como um símbolo de resistência e luta pela libertação. Eu achei isso muito legal. Fica aí, quem tiver essa curiosidade. Ai, que massa, meninos. Novamente, muito obrigada. Obrigada a você da audiência que acompanhou a gente. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, falar qual é o episódio favorito de vocês. Comentar também as expectativas para a segunda temporada que vai sair na Netflix. E não esqueça de seguir os meninos nas redes sociais. A gente se encontra no próximo episódio do podcast da Perifacom.